Olá pessoal, eu sou Henrique Mouta, procurador do Estado do Pará, professor de processo civil. Estou aqui mais uma vez com vocês na nossa Escola Nacional de Advocacia, nesse curso de atualização, e o objeto da nossa aula de hoje é Teoria Geral dos Recursos no CPC de 2015. Sem sombra de dúvida, pessoal, esse tema é muito amplo e muito importante na nossa vida profissional. Porque falar de teoria geral dos recursos é falar de toda a principiologia, toda a base interpretativa que vai refletir nos recursos em espécie. Inclusive, nós já temos uma aula gravada aqui sobre primazia de mérito e fungibilidade dos recursos. Se você tiver oportunidade, procure essa aula aí no banco de aulas da Escola Nacional, que esta aula vai complementar o diálogo que nós vamos ter hoje. Eu vou falar, lógico, de primazia de mérito recursal, mas não com tanto afinco do que eu tive a oportunidade de fazer naquela outra oportunidade, naquele outro momento, em que a gente falou do RE e do RESP, do diálogo interpretativo entre os dois, a possibilidade de aproveitamento entre um e outro, que é o artigo 1032 e 1033 do CPC. Então, recomendo um aprofundamento, se você tiver oportunidade, em relação àquela aula, aquela conversa que nós tivemos sobre primazia de mérito e aprimoramento, fungibilidade entre RE e RESP. O tema específico de hoje é Teoria Geral dos Recursos. Então, a primeira coisa que a gente deve perceber, eu coloquei aqui como primeiro item da nossa conversa, quais foram os temas que tiveram maior preocupação no novo CPC envolvendo os recursos? Quer dizer, em relação aos recursos, quais foram os grandes temas do CPC? Sem sombra de dúvida, pessoal, a parte dos recursos foi uma das que mais sofreu alteração no CPC de 2015. Como eu venho falando, você já teve a oportunidade de me assistir, dentre as bases de sustentação do CPC de 15, uma delas é a teoria recursal. A teoria recursal que teve que refletir nos precedentes obrigatórios, a teoria recursal que teve que refletir nas tutelas provisórias. Então, a teoria recursal realmente foi bastante alterada. Nós temos aí mais de 2 anos em vigência do Código, então não se fala mais em grandes novidades, assim, no aspecto prático, nas nossas revisões interpretativas do que mudou. Então eu separei aqui, como primeiro item para a gente conversar, temas que foram tratados especificamente no CPC de 2015, sobre os recursos. Rapidamente vou falar de cada um deles. Primeiro tema, o tema da preclusão. E aí, sem sombra de dúvidas, eu provoco uma leitura do 1015 com 1009. Preclusão das interlocutórias pela escolha dada pelo nosso legislador, lá no 1015, entre as decisões interlocutórias agraváveis imediatamente e as interlocutórias agraváveis de forma diferida, já que se transmitiu lá para a apelação e as contrarrazões a possibilidade de recurso de algumas interlocutórias à escolha do 1015 do CPC. Problemas seríssimos aqui, vários. O primeiro deles é o parágrafo único do 1015, que fala que algumas interlocutórias em cumprimento de sentença, execução, etc., são recorríveis de imediato. Então não são todas as interlocutórias. O que ele está falando são das interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. O primeiro problema é esse. Segundo problema, a interpretação do rol do 1015, ela é exaustiva ou ela é exemplificativa? O rol é obrigatório, só são essas interlocutórias, ou o rol é ampliativo? Sobre isso, eu já tive a oportunidade de escrever, inclusive está no meu academia.edu, se você tiver a oportunidade, entre no academia.edu, procurem lá Henrique Mouta, tem um texto, que pode ser como um aprofundamento da nossa conversa, em que eu falo sobre a recorribilidade das interlocutórias no novo CPC. Aquela época foi escrito logo na entrada em vigor do CPC, então, aquela época eu já me posicionava no sentido de que o 1015 apresenta um rol taxativo, ou seja, o que não está no 1015 não é agravável de imediato, vai caber o quê? Eu defendo até hoje que é mandado de segurança. Mas esse tema, ele está no STJ, o STJ recepcionando um RESP repetitivo. Agora, no início de 2018, chamou para si o tema rol do 1015. Eu já tive a oportunidade de falar em outras aulas. Ele não mandou suspender os processos
que envolve a interpretação do 1015, mas ele vai definir, afinal de contas, se o 1015 é exaustivo, ele é exemplificativo, se consegue o intérprete fazer uma análise ampliativa, etc. A doutrina vai vários lados, inclusive a precedente do STJ que admite recorribilidade imediata das decisões envolvendo competência, por analogia ao caso do compromisso arbitral, que é agravável de imediato. Então, o primeiro grande tema, a gente vai falar rápido dos vários aqui, o primeiro grande tema de mudança de perspectiva de respeito à preclusão das interlocutórias. Você lembra que no sistema antigo as interlocutórias eram agraváveis de imediato, ou era agravo retido, ou era agravo por instrumento. Esse agravo retido deixou saudades, ele não existe mais, para alguns deixou saudades, mas agora existe o regime de opção do 1015. O que não está no 1015, adia-se a recorribilidade para a apelação ou para as contrarrazões. O que eu tive a oportunidade de escrever na época, disse que você tem apelação contra a interlocutória, contrarrazões contra a interlocutória. Bem interessante pelo sistema de preclusão, de adiamento da preclusão imediata ou da preclusão diferida. Um detalhe, nos casos de julgamento parcial de mérito, lá do 356, combinado com 1015, inciso 2, a rigor não se fala em preclusão, se fala em coisa julgada. Porque se ele julga um capítulo pelo 356 e a parte não agrava, aquele capítulo já está estabilizado de forma absoluta por força da coisa julgada. Então, preclusão de outras interlocutoras, mas no caso das decisões lá do 356, não agravadas, melhor dizendo, já está sujeita a coisa julgada e não a preclusão. Então, primeiro item, preclusão das interlocutórias. Segundo item, poderes do relator. Se você olhar o 932, você vai ver ali um grande artigo prático que diz respeito a recurso. Um grande artigo que, estimula decisões monocráticas dos tribunais. Julgamento colegiado em recurso só realmente se você não tiver num dos incisos ali no 932. Dá amplo poder para o relator. Dar provimento, negar provimento, aplicar precedentes, não aplicar precedentes, fazer distinção, conceder tutela provisória. Lá na apelação, por exemplo, já que a apelação é única admissibilidade no tribunal, vamos falar de admissibilidade daqui a pouquinho. Então, amplo poder para o relator. O 932 é um artigo realmente elogiável, já que ele permite a amplitude dos julgamentos monocráticos ou unipessoais. E um detalhe, o parágrafo único do 932. Não podemos esquecer dos nossos casos concretos, de nós sempre dialogarmos o parágrafo único do 932. Por quê? Dentro da teoria recursal também vigora a primazia da resolução de mérito. Ora, se vigora a primazia da resolução do mérito, deve-se desestimular decisões que não julguem o mérito. Decisões de inadmissibilidade recursal por aspecto processual. E o que vai dizer o 932? E ele vai refletir no agravo. O agravo também tem um dispositivo muito parecido com este. Antes de não conhecer o recurso, o relator deverá dar a oportunidade para a correção do vício que levaria à inadmissibilidade, para tentar julgar o mérito. Esta é a primazia da resolução do mérito, que é norma fundamental lá da parte geral do Código, refletida nos recursos. Vamos falar daqui a pouquinho da questão da tempestividade e do feriado local. Como é que o STJ tem se comportado na interpretação do requisito tempestividade com a primazia da resolução do mérito? A pergunta que vou fazer agora e vou tentar responder depois é a seguinte: eu posso comprovar a tempestividade do meu recurso depois da interposição? O STJ pode não conhecer de um recurso por um feriado local, sem me dar a oportunidade de juntar a cópia de uma portaria do TJ, de um ato local que tenha determinado ponto facultativo na data da interposição. Há uma polêmica na leitura dos requisitos do CPC, do 932, parágrafo único, e o que o STJ definiu já em alguns precedentes, resgatando a ideia de que na data da interposição deve-se comprovar a tempestividade. Então, primeiro item de modificação geral, preclusão das interlocutórias. Segundo, poderes do relator. Terceiro, efeito dos recursos.
Juízo de admissibilidade e mérito. Acabei de mencionar que a apelação é monofásica, a gente vai daqui a pouquinho até utilizar o quadro para exemplificar como é que funciona a apelação no juízo de admissibilidade. Atendimento do sistema de precedentes. O sistema de precedentes aí reflete diretamente na teoria recursal. Reflete diretamente na aplicação dos recursos, positivamente, negativamente, fazendo distinção, fazendo superação. Ajustes em alguns recursos, agravo interno, embargos infringentes, o embargo infringente passou a ser técnica de extensão do julgamento, lá do artigo 942, temos grandes diálogos sobre o 942, aprimoramento das técnicas de vinculação do RESP e do RE. Lembro a vocês do 1030, né? Sobre esse aprimoramento das técnicas. O 1030 fala da interpretação do TJ, do TRF, em relação à negativa de seguimento do RE ou do RESP. Dependendo da hipótese da fundamentação da negativa, o recurso cabível é o recurso hierárquico, o ARI ou ARESP, do 1042, ou o agravo interno. Então a gente tem que ter muito cuidado na prática de como é que é fundamentada a decisão de negativa. Se ela é fundamentada em requisito formal de admissibilidade, cabe o ARESP e o ARI, lá do 1042. Se a decisão é fundamentada em aplicação de precedentes, quer dizer, não nego o segmento ao teu RE, nego o segmento ao teu RESP, porque o tema já foi julgado pelo STJ, porque o STF já definiu que esse tema não tem repercussão geral. Se eu estou aplicando a fixação de uma tese obrigatória, já tivemos aqui encontros sobre precedentes, o recurso que cabe daí é o agravo interno. Está no 1030, especificamente essa hipótese. Inclusive existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal, do CJF, que diz que se a decisão de negativa de seguimento tem duplo fundamento, ou seja, fundamento em requisito processual em um capítulo e fundamento em aplicação de precedentes em outro capítulo, a parte prejudicada deverá interpor os dois recursos, inclusive como uma exceção à unirrecorribilidade. É necessário ao interessado interpor o ARI ou ARESP, naquele capítulo que diz respeito à inadmissibilidade geral, falta de pré-questionamento, violação local, etc. E deve interpor o agravo interno do capítulo que o tribunal aplicou o precedente. Ou seja, agravo interno de um lado e agravo em RESP, agravo em RE de outro lado. Ok, meus amigos? Bom, primeiro ponto, mudanças gerais. Segundo ponto, mudança no que diz respeito à renúncia e desistência recursal. Renúncia e desistência recursal. A gente deve ter muito cuidado quando a gente interpretar quem é o titular do bem jurídico discutido no recurso. É interessante até, voltando um pouquinho na parte teórica, é interessante a gente discutir o direito da parte durante o andamento do processo. Quando nós falamos em demanda, a gente chega à conclusão que a desistência da demanda, o Código fala em desistência da ação, ela gera a extinção sem resolução de mérito. Até aí, beleza. A desistência da ação, ela só pode ser feita de forma unipessoal, unilateral, enquanto a relação jurídica for unilateral, for unipessoal. O Código estabelece expressamente isso lá nos artigos 200, parágrafo único, 329 e 998. Eu posso desistir da demanda? Posso. Claro que na prática eu desistir da minha demanda extingue sem resolução de mérito e gera prevenção por ação repetida. Até porque a desistência da demanda pode ser recepcionada como um ato para tentar driblar a distribuição. Então, se o sujeito promove uma demanda, cai na vara cível X, pede uma tutela provisória, ela é indeferida, ele pode desistir livremente desde que o réu não tenha sido citado. Porque uma vez citado o réu, o mérito, que é o bem jurídico material, o mérito é bilateral. Se ele desistir, prevenção por ação repetida, quer dizer, não vai ter grande consequência, porque ele vai estar vinculado àquele magistrado que proferiu a primeira demanda. Agora, se o réu foi citado, necessariamente a desistência é bilateral. Por quê? Porque o mérito pertence também ao réu. E aí o réu apresentar a petição dizendo que não concorda com a desistência. Então, desistência da ação é uma coisa.
Desistência do recurso é outra coisa. Renúncia do direito que funda a ação é uma coisa. Renúncia ao direito recursal é outra. A renúncia do direito que funda a ação vai gerar consequências meritórias. Pode olhar aí o 487. Vai ser com resolução de mérito, porque renunciando ao direito que funda a ação, acabou, entre aspas, o objeto litigioso, acabou a litigiosidade. Então, a renúncia não precisa de acordo de vontade, a renúncia não precisa de concordância, a renúncia é benéfica para o réu. Agora, a desistência, se o réu foi citado, ele pode se posicionar contra a desistência, levando em conta que o bem jurídico dele é um bem jurídico bilateral, e que ele, réu, também tem direito ao mérito. E que na prática a desistência pode ser uma estratégia procedimental que vai gerar uma nova demanda depois, já que é sem mérito. Beleza? Então, desistência e renúncia da demanda ou do direito que funda a demanda, interpretação X. Desistência e renúncia recursal, interpretação Y. Com um detalhe apenas para complementar. Não é de hoje que a nossa Corte Maior, o Supremo Tribunal, interpreta a desistência da ação no âmbito do mandado de segurança. Falo do mandado de segurança porque o meu filho preferido, o meu livro preferido é o livro Mandado de Segurança, já está aí na 6ª edição, já estamos trabalhando, e se Deus quiser, a 7ª edição vai estar no mercado em breve. Então não é de hoje que se interpreta a desistência e renúncia de pretensão em mandado de segurança. O STJ e o STF, especialmente o STF, já vinha se posicionando seguidas vezes que a desistência no mandado de segurança seria livre. Quer dizer, não precisava da concordância da autoridade coatora, ou no caso do réu, do ente público que vigora no polo passivo. Eu sempre me posicionei no sentido com uma certa restrição a esse entendimento. Mas esse entendimento tem ressalvas, né? O Supremo, se você buscar alguns julgamentos do Supremo, você vai ver que o Supremo tem se posicionado no sentido de que algumas vezes essa desistência tem a ver com, é utilizado, por exemplo, como uma forma de não se submeter a um precedente obrigatório. Então o STF tem aqui e acolá colocado um freio nessa interpretação de que a desistência é livre no mandado de segurança, sob o argumento de que quando ela disser respeito a quebra de boa-fé, quebra de vinculação de precedente obrigatório, a desistência não pode ser homologada. Eu já tive, inclusive, oportunidade de escrever um texto, aquele texto rápido de 6, 7 páginas, no Empório do Direito, www.emporiododireito.com.br. Eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso. Desistência e boa-fé processual, é mais ou menos esse aí o título no âmbito do mandado de segurança. Tem outro artigo que eu falo do livre trânsito entre expectativa de direito e direito líquido e certo no âmbito do mandado de segurança. Quer dizer, é um tema que convido vocês a, se tiverem a oportunidade, de fazer a leitura, já que é um tema bem interessante, bem prático. Ok? Então, desistência e renúncia da demanda tratada de uma forma. Desistência e renúncia de recurso, o estudo é outro. Eu vou usar o quadro para explicar para vocês agora. A renúncia ao recurso é simples, né? A renúncia ao recurso está prevista no artigo 999 e diz assim: a renúncia do recurso, ela independe da concordância da parte contrária, ela é um ato de disposição de vontade mesmo. E a desistência do recurso está no artigo 998. Como é que se deve interpretar, pessoal? Eu até já tive a oportunidade de ir em outros encontros aqui na nossa Escola Nacional de tratar desse assunto e vou tratar novamente aqui. Para eu saber se pode haver desistência recursal, desistência de recurso, eu tenho que necessariamente refletir se o recurso ele é subjetivo ou se o recurso é objetivo. Ora, o recurso objetivo é aquele que trata tão somente do interesse do recorrente. E o recurso objetivo é aquele que o recurso é um instrumento de fixação de tese jurídica obrigatória. Obrigatória. Em especial, RE e RESP.
repetitivos. Isso já existia, pessoal. Isso já existia no velho CPC. Inclusive, recordo, algum tempo atrás, que o STJ enfrentou esse problema. Havia um recurso especial levando um tema para julgamento com fixação de tese, um especial repetitivo, e o recorrente, utilizando a literalidade do artigo do velho código, era o 500, se eu não me engano, o 501, apresentou petição na véspera do julgamento pedindo desistência. Aí o STJ enfrentou, poxa, mas eu posso admitir a desistência livre? A desistência é ato de vontade subjetivo, independente de diálogo com a parte contrária? Poxa, se o STJ realmente fosse admitir a desistência em recurso repetitivo, qual seria a consequência? Os grandes litigantes poderiam utilizar a desistência como um instrumento para não criação de teses obrigatórias. E aí o STJ enfrentou esse problema dizendo, olha, pode até desistir, mas eu vou transformar esse seu recurso em um incidente de fixação de teses. Eu chamo carinhosamente de um instrumento de coletivização. Ou seja, você pode desistir daquilo que te pertence do teu recurso. O recurso é teu, mas ele é um instrumento para levar uma tese jurídica nacional pelo STJ. Logo, chegou a essa conclusão de que o recurso repetitivo ele era objetivado. Em doutrina se fala bastante em objetivação do recurso extraordinário, objetivação do recurso especial. Nada mais é do que a fixação de temas nacionais como consequência do julgamento destes recursos. E o que vem o CPC dizendo? Vou ler aqui o 998 para vocês e a gente vai voltar para cá para o nosso quadro. O recorrente poderá, estou lendo o 998, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Beleza. Realmente. Esse recurso, quando é subjetivo, apelação. Claro, apelação que não tenha sido objeto de IAC, né? Se for uma apelação de IAC, pode ser que a desistência não seja homologada. Um agravo, um embargo de declaração em sentença, eu posso desistir livremente. Porque esse recurso é subjetivo. E a desistência do recurso não é a mesma coisa que a desistência da ação. Na desistência da ação, como o mérito pertence às duas partes, a desistência da ação pode gerar uma negativação pela parte contrária. No âmbito recursal, não. A desistência é do instrumento recursal. Então, se esse recurso ele é subjetivo, é só meu, discutindo o direito pessoal do caso concreto, a desistência é livre. Aí vem o parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Traduzindo, se o teu recurso é o instrumento de remessa de um tema para o STF, que já declarou repercussão geral, logo o tema é nacional, é transcendente. Ou RE repetitivo, que vai ser julgado pelo colegiado pleno. Aliás, a semelhança da ADI, né? Os dois são julgados coletivamente, colegiadamente, com intervenção de terceiro, com amicus curiae. É muito interessante essa ideia do controle de constitucionalidade. É outro objeto de outro encontro nosso, a gente pode até planejar no próximo momento. É objeto de uma outra análise. O controle de constitucionalidade é oriundo, difuso e concentrado pelo Tribunal Máximo do país. Então, se o teu recurso extraordinário é escolhido como repetitivo ou tem a repercussão geral reconhecida, ele deixa de ser subjetivo para ser objetivo. Logo, quer desistir? Tudo bem, mas a tese vai ser julgada, ou seja, ele passa a ser um instrumento de fixação de tese jurídica. Isso parece com o quê, pessoal? Sem sombra de dúvida, parece com a ACP. Sem sombra de dúvida, parece com a Popular. O autor popular pode desistir, publica seu edital, qualquer outro cidadão assume o polo ativo ou o Ministério Público, irem lá na ação civil pública, desistindo, o outro pode assumir. Levando em conta que lá você tem ações coletivas em sentido amplo, aqui você tem ações repetitivas. Como eu falei em outro encontro, há necessidade de a gente aprofundar um diálogo entre a ação repetitiva e a ação coletiva. Moral da história, para a gente concluir. Vamos lá fechar esse quadro. Recurso subjetivo é aquele recurso cujo tema
seja do próprio recorrente. E aí vigora a regra geral. A desistência é livre, sem necessidade de concordância do adversário. Por outro lado, se nós tivermos em RE com repercussão geral, RRG, se nós tivermos diante de RESP repetitivo, se nós tivermos diante de RE repetitivo, o tema é um tema transindividual. É um tema transcendente. É um tema nacional. Logo, pode até desistir, mas o tema será julgado para a fixação de um padrão decisório obrigatório. Se tiver oportunidade, dê uma olhada no nosso encontro sobre precedentes obrigatórios. Eu vou ter que fixar um precedente obrigatório. Logo, a teoria geral dos recursos vai dizer o seguinte: enquanto você estiver no parâmetro subjetivo, você pode desistir à vontade do seu recurso. Mas a partir do momento que esse recurso é abduzido para transportar um tema nacional, automaticamente a desistência pode até ocorrer, mas ela não impedirá a fixação da tese jurídica. Senão, pessoal, nós iríamos ter problemas sérios no julgamento dos recursos repetitivos, lá do 928 do Código. Porque todo aquele que tivesse com recurso repetitivo separado para julgamento poderia atravessar uma petição de desistência livre fundamentando o direito subjetivo. Ele não tem mais direito subjetivo. O direito é objetivo, o tema é objetivo, o tema é nacionalizado, o tema é objetivado. Pode até existir do capítulo que pertence ao recorrente, mas o tema, por ser nacionalizado, por ser nacional, ele será julgado. Beleza? Então vamos lá. Teoria geral dos recursos, então, ela vai dialogar em relação à desistência e à renúncia com o chamado objeto do recurso. Se o objeto é subjetivo, se o objeto é objetivo. Beleza? Fechamos. Segundo momento. Temos mais 2 momentos do nosso encontro. Terceiro momento. Efeito dos recursos. E aqui é bem interessante os efeitos dos recursos, porque tem muitas pegadinhas práticas que nós podemos nos deparar. Eu sempre digo o seguinte: quando você fala de efeito dos recursos, você fala num tema de profunda utilidade prática. Efeito dos recursos significa, de uma explicação rápida, consequências em relação à interposição dos recursos. É evidente, nós estamos acostumados com os 2 principais efeitos dos recursos: efeito devolutivo, extensão, profundidade, efeito suspensivo, legal ou judicial, efeito translativo ou efeito devolutivo por profundidade, ou autônomo ou embutido no efeito devolutivo por profundidade, efeito substitutivo, etc. Eu também já tive a oportunidade de escrever sobre isso. Se você tiver condições de visitar a minha página do academia.edu, vai ter um texto em que eu dialogo com os efeitos dos recursos e enfrento o problema da ação rescisória. Qual é o órgão competente para a ação rescisória? No Empório do Direito também tem um texto sobre ação rescisória, 2 notas sobre ação rescisória, se eu não me engano é esse o título, onde eu trabalho também o efeito dos recursos, especialmente o efeito substitutivo. Mas vamos lá. Independente dessa leitura complementar, vamos enfrentar alguns problemas aqui. Efeito devolutivo, primeiro por extensão, depois por profundidade. Parte teórica, depois vamos dar um exemplo aqui. Efeito devolutivo por extensão está ligado àquela expressão tanto devolutum quanto appellatum. Por extensão significa eu encaminho ao órgão julgador, seja ele um órgão de hierarquia maior, ou seja um recurso linear, tanto faz um recurso hierárquico ou um recurso linear, eu encaminho ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada. Se você olhar o 1013 do CPC, que é um artigo de apelação, ele vai estar dizendo capítulo impugnado. Capítulo, pedaço da decisão impugnada. Por extensão, matéria impugnada. Por profundidade,
fundamentos debatidos. E realmente, eu apelando de um dos capítulos, os fundamentos podem ser encaminhados ao tribunal e os fundamentos de ordem pública, o efeito translativo, também são encaminhados ao tribunal como consequência do recurso. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente conversar sobre ele. O principal efeito dos recursos, sem sombra de dúvida, anote, trabalhe na sua vida profissional. O principal efeito dos recursos chama-se efeito devolutivo por extensão. Por quê? Porque ele delimita o objeto de julgamento do tribunal. O 1008 dá um caminho, porque ele fala do efeito subjetivo naquilo que foi recorrido. O efeito devolutivo por extensão, portanto, delimita o papel do tribunal ao julgar o meu recurso. O que não foi objeto do meu recurso, o tribunal não pode julgar sob pena de cometer uma violação à vinculação recursal ou proferir uma decisão ultra petita. Então, se eu peço efeito suspensivo, o efeito suspensivo é limitado ao devolutivo por extensão. A única hipótese que o efeito devolutivo devolve um capítulo que não foi julgado é a teoria da causa madura, que eu vou falar daqui a pouquinho, que é, pelo menos rapidamente, para vocês. Teoria da causa madura que dialoga com primazia de mérito também. Vamos a um exemplo aqui para eu explicar para vocês o efeito devolutivo por extensão, por profundidade e o efeito suspensivo também. Deixa eu apagar aqui a parte que a gente estava falando sobre desistência e renúncia. Vamos falar de efeito devolutivo. Vamos imaginar que eu tenha. A parte que nós estamos falando agora é a parte dos efeitos, né? Efeito dos recursos. Então vamos imaginar a seguinte hipótese. Nós estamos aqui em primeiro grau. Você tem uma demanda A contra B. Nesta demanda você tem 3 pedidos autônomos. Pedido 1, pedido 2, pedido 3. Cumulação simples de pedido. Cumulação simples de pedidos. Dano moral, material, enfim. Vamos imaginar que o pedido 1 tenha sido julgado procedente. Condenação, 30 mil. Pedido 2, procedente. Condenação, 50 mil. Pedido 3, improcedente. Exemplo típico, vocês sabem disso, de sucumbência recíproca. Exemplo típico de verificar se não é caso de B optar pelo recurso adesivo lá do artigo 997. A, né? Na verdade, A ganhou 2, perdeu 1. Se esse aqui, o pedido dele disser respeito a 20 mil, por exemplo, eu acho que vale a pena aguardar a conduta de B. Se B apelar, ele vai e faz o recurso carrapato, o recurso adesivo, adesiva no recurso de B. Se B não apelar, não vale a pena o A apelar, porque ele ganhou mais do que perdeu. Quero crer que é o exemplo típico de recurso adesivo. Mas vamos trabalhar uma hipótese em que você tem no TJ ou no TRF, falar de TJ melhor? Porque aqui B não é fazenda pública no meu exemplo, já que eu vou falar de execução definitiva já para vocês. No TJ você tem apelação de B contra A. B, então, ao apelar, lembre que ele apela no primeiro grau, a admissibilidade é monofásica, o 1010 diz que tem um procedimento no primeiro grau da apelação, mas logo, em seguida, a apelação é remetida para o tribunal. Então, nesta apelação, ele impugna apenas o pedido 1, que foi derrotado, pedindo a reforma ou pedindo a anulação da decisão. Todas as questões, todos os fundamentos ligados ao pedido 1, o tribunal pode avaliar. Mas não poderá avaliar nada que diga respeito ao pedido 2, que não foi recorrido.
Não poderá julgar nada que diz respeito ao pedido 3 que não foi recorrido. Ou seja, ao delimitar o móvel recursal, B está apresentando um recurso parcial. E qual é a consequência do recurso parcial? A delimitação do objeto de julgamento pelo tribunal. E claro que isso só se aplica no caso de pedidos autônomos. Isso não se aplica, por exemplo, ao acessório, ao honorário advocatício que o sujeito não recorreu. Se ele recorreu do principal, o honorário está sendo devolvido como consequência do julgamento do principal. Aqui eu estou falando de efeitos. Então, 1013, tanto devoluto quanto apelado, que serve para qualquer recurso, efeito devolutivo por extensão. Parágrafo 1º, serão encaminhados ao tribunal todos os fundamentos ligados ao pedido 1, mesmo aqueles que não foram apreciados na decisão judicial. Não pode julgar o pedido 2 e nada, nenhum fundamento ligado ao pedido 2, porque não foi objeto do recurso. O pedido 3, idem. E mais, pessoal, e mais ainda. Já diria mais a vocês. Ao não recorrer do 2, este capítulo já fez coisa julgada material. Ao não recorrer do 3, o autor fez com que esse capítulo fosse atingido pela coisa julgada material. Nosso código fala em rescisória parcial, olha, pode até entrar com rescisória já aqui, de capítulo, rescisória parcial. Está lá no parágrafo, no 966, acho, um dos parágrafos lá do 966 fala de recurso parcial, de rescisória parcial. Ou seja, o efeito devolutivo por extensão limita, vamos lá, o devolutivo por profundidade, só pode discutir os fundamentos ligados ao capítulo recorrido, limita o suspensivo, pessoal, limita o suspensivo. Essa apelação vai ser recebida no tribunal 932 do CPC, é competência única, monofásica. Essa apelação vai ser recebida pelo relator e ela não pode suspender a eficácia daquilo que não foi recorrido. E mais, não se fala em execução provisória, se fala em execução definitiva daquilo que não foi recorrido. É um grande tema, eu sou suspeito para falar, porque desde a época do velho código eu já venho defendendo a ideia de coisa julgada parcial em momentos variados dentro do processo. Aqui é um momento variado, onde a recorribilidade parcial faz com que, ou fez com que aquilo que não foi recorrido se tornasse imutável dentro do processo. Então, efeito evolutivo horizontal e vertical vai gerar, como eu notei aqui para vocês, recurso total ou recurso parcial. 1002, 1008. Consequência dos recursos parciais, é o exemplo do recurso parcial aqui. Rescisória imediata, coisa julgada parcial, limitação do efeito suspensivo e limitação do efeito translativo. Lá, questão de ordem pública, né? O tribunal pode conhecer de matéria não decidida, que seja de ofício. Lembre que antes de decidir de matéria, fundamento não debatido, o tribunal deve abrir prazo para as partes se manifestarem, deve abrir prazo para o contraditório substancial. Vamos imaginar que o tribunal interprete que haja uma falta de pressuposto processual. É limitada a análise do tribunal àquilo que foi recorrido. Eventualmente existe uma incongruência entre o que foi decidido e transitado em julgado com formação de coisa julgada e aquilo que vai ser objeto do recurso do tribunal. Essas incongruências são naturais do sistema. Tranquilamente você pode até suscitar isso numa ação rescisória. O que não pode é o tribunal, aplicando a translatividade ou o efeito devolutivo por profundidade maior, ampliado, definir e alterar o que já fez coisa julgada material. E não esqueça, ele pode até decidir a matéria de ordem pública, mas ele não pode decidir sem a prévia oitiva das partes lá do artigo 9º e do artigo 10, o contraditório substancial. O que seria o ideal aqui? O desembargador abrir prazo, manifeste sobre a possibilidade de litispendência, manifeste sobre a possibilidade de coisa julgada, manifeste sobre a possibilidade de decadência. Mas decidir sem ouvir violará o 9º e o 10 do CPC, violará o contraditório substancial. E 2, decidir apenas e tão somente naquilo que foi objeto do recurso. Ok? Então, sobre efeitos dos recursos, eu estou terminando, que a gente vai para a última parte agora, que são os requisitos de admissibilidade, para a gente fechar de uma maneira bem rápida
a chamada teoria geral dos recursos. Então, fechando, efeito dos recursos. Não esqueça que o principal é o efeito devolutivo por extensão. Ele delimita todos. E a teoria da causa madura, que também está no 1013, dialoga com a possibilidade de se remeter ao tribunal o mérito da demanda, deslocando a competência para o tribunal, nos casos em que o mérito já esteja amadurecido. A causa madura, bem interessante, eu também tenho um texto de apelação no meu academia.edu. A causa madura permitirá que esse tribunal julgue o mérito da demanda quando ele, por exemplo, reforma uma decisão sem mérito, o que já tinha no Código Antigo, que era o 515, parágrafo 3º. Mas não é só. Permite que o Código julgue o mérito quando ele anula a sentença. Quando ele reconhece que a sentença deixou de julgar um capítulo, ele pode julgar lá em cima. Quer dizer, você dialoga a teoria da causa madura com a possibilidade do tribunal se tornar a primeira e única instância de determinado capítulo de mérito. Permitindo que você gere uma decisão em acórdão em capítulos e um desses capítulos envolver questão que não foi julgada lá no primeiro grau, desde que você tenha a demonstração da causa madura e da primazia de mérito. Como você vai falar em primazia de mérito, claro, você legitima essa conduta pelos nossos tribunais. Ok? Pois bem, vamos lá, caminhar para a última etapa. Juízo de admissibilidade. E, lógico, juízo de mérito. Eu vou usar aqui o quadro para fazer uma parte didática aqui para nos ajudar a fixar bem os conceitos, né? Tudo o que diz respeito à provocação judicial, seja ação, seja recurso, seja incidente, como o IRDR, o IAC, etc., ou IAC, tudo é dividido em dois momentos. O momento de admissibilidade, que normalmente está ligado a requisito formal, requisito processual, e requisito de mérito. Se você olhar o 485 do CPC, se você olhar o 487 do CPC, você vai entender bem isso aqui quando a gente fala de demanda. Admissibilidade da demanda, mérito da demanda. Então, eu extingo sem resolução de mérito quando existe requisito formal de admissibilidade. Quando existe defeito procedimental, quando existe defeito em pressuposto processual, eu não julgo mérito, extingo sem mérito no 485. Julgar o mérito é julgar a relação jurídica material pela procedência ou improcedência, ou julgar mérito indireto, circunstâncias que resolvem em caráter definitivo, como a prescrição, como a decadência, como a renúncia, etc. Então, mérito da demanda é ou mérito propriamente dito, procedência ou improcedência, razão ou não da pretensão apresentada em juízo, ou situações indiretas, que irão gerar também a definitividade da coisa julgada. Ótimo. Quando nós falamos em recurso, também se fala em admissibilidade e mérito. Eu já tive a oportunidade de dar essa aula também aqui na nossa Escola Nacional, quando eu falei de primazia de mérito, né? Primazia de mérito nada mais é do que a visualização do nosso sistema processual de estímulo cada vez maior para que o mérito seja julgado. Seja este mérito, mérito da demanda, e aí você vai ter vários dispositivos que dizem, olha, vamos deixar de decretar o vício, vamos julgar o mérito, 282 fala isso, 488 fala isso, o 139, poder do juiz, ele vai dizer logo, estimular a superação de pressupostos para julgar o mérito, primazia de mérito é norma fundamental. E a gente fala em recurso também. Deve-se estimular cada vez mais que os recursos sejam julgados em seu mérito, evitando o juízo de admissibilidade negativo. Se for o caso, aplicando 932, parágrafo único, abrindo prazo para a parte corrigir o vício formal, para que o mérito possa ser julgado. Quer dizer, nós
temos como bandeira, ou uma das bandeiras principais desse código, o estímulo ao julgamento do mérito, seja este mérito da demanda, propriamente dita, ou seja o mérito recursal. Ora, portanto, os requisitos de admissibilidade devem ser confrontados com toda a principiologia do código, evitando que os requisitos de admissibilidade sejam tão severamente aplicados que se esvazie o objetivo principal do código do sistema processual, que é o julgamento do mérito. Dito isto, em sede recursal você tem artigos como 932, parágrafo único, 1017, 1029, parágrafo 5º, 1029, parágrafo 3º, e outros tantos que indicam que se deve esvaziar mais os requisitos de admissibilidade em relação à sua aplicação severa, para estimular o julgamento do mérito. E não é só. Se você olhar o 1032 e 1033, também é isso. Se eu permito livre trânsito entre o RE e o RESP, e o RESP e o RE, eu também estou estimulando que esses recursos tenham o seu julgamento de mérito, esvaziando o não conhecimento recursal, que era um parâmetro decisório muito comum no sistema processual anterior. Beleza. Agora nós temos que pensar quais são os requisitos de admissibilidade. Isso todos nós já sabemos, né? Eu separei alguns aqui: dialeticidade, preparo, tempestividade, interesse, legitimidade, pré-questionamento, exaurimento de instância. Todos são requisitos de admissibilidade. Será que todos podem ser provados e corrigidos no curso do processo? Uma bela discussão acadêmica. Eu acho que nossa doutrina tem que contribuir para isso. Será que todos os requisitos de admissibilidade são sanáveis? Será que todos os requisitos podem ser comprovados, corrigidos? Preparo? Pode, por exemplo, né? Eu posso, pelo CPC, analisar o preparo lá no 1007, com possibilidade até mesmo de perdão, entre aspas, da pena de deserção. Preparo, sim. Pré-questionamento, já existe interpretação de que o pré-questionamento pode ser dispensado quando a matéria constitucional ela é de extrema importância. O pré-questionamento lá do 1025 não deixa de ser uma forma de estimular o pré-questionamento ficto. Alguns requisitos de admissibilidade realmente foram mitigados, digamos assim, no âmbito do direito processual civil. Aí eu pergunto para vocês, e a tempestividade? Será que a tempestividade ela pode ser corrigida? Será que eu posso provar a tempestividade depois da interposição do recurso? Antes de mais nada, não podemos esquecer que alguns recursos têm admissibilidade monofásica, ou seja, só em um grau de jurisdição. Exemplo, a própria apelação, que eu interponho no primeiro grau e não há nenhum tipo de inovação processual pelo juízo recorrido. O 1010 vai dizer, ele remete ao tribunal, chegando nas mãos do relator, ele vai admitir, dar efeitos e julgar mérito unipessoal ou de forma monocrática. Monofásica, então, a apelação é um exemplo, o agravo de instrumento cabe direto no tribunal, cabe a retratação, etc. Outros, a admissibilidade bifásica, 2 momentos, exemplo, o próprio RESP e o próprio RE, nós já conversamos há pouco sobre a aplicabilidade do 1030. Qual foi o motivo da negativa de seguimento? Para saber o recorrente, se ele irá utilizar o agravo interno para fazer distinção do precedente que foi fundamentado a negativa de seguimento, ou se ele vai entrar com a ARE, ou com o ARESP lá do 1042. Beleza. O que eu quero destacar para vocês? Claro que nós estamos falando de aplicação prática. Então, eu lanço uma premissa para explicar isso aqui sobre os requisitos de admissibilidade. Qual é a premissa? Pela primazia de mérito, deve-se estimular cada vez mais o esvaziamento das negativas para a análise do mérito. E vocês sabem que a análise de mérito do recurso significa 3 caminhos: improvimento, provimento para anular, provimento para reformar. Dependendo do vício, ser um vício de procedimento, vício improcedendo ou vício injudicando. Dependendo do grau do vício, você vai reformar a decisão ou não. Lembre do 1009, né? Desculpem, do 1013, da teoria da causa madura, lá do parágrafo do 1013, que vai dizer, dependendo da situação, eu dou provimento para reformar, para anular a apelação e julgo logo o mérito da demanda lá para cima.
Então qual é a premissa? Deve-se esvaziar os requisitos de admissibilidade, permitindo que eles sejam corrigidos no curso do processo, para que o mérito seja julgado do recurso. Exemplo, documento obrigatório do agravo. Está lá o CPC dizendo que eu posso, se o relator perceber que falta um documento, ele tem que me intimar, eu posso juntá-lo posteriormente. Está lá o 932, parágrafo único. Está lá o 1029. Tem vários, está lá, aliás, primazia de mérito está lá no próprio norma fundamental, lá do CPC, artigo 4/6º. A primazia de mérito, então, é um caminho natural para o esvaziamento dos requisitos de admissibilidade. Aí vem, já caminhando para o final, o problema do feriado local. Clássico problema que enfrenta aquele que interpõe recurso especial e recurso extraordinário, desde a época do Código Antigo até a época do Código atual. A prova de uma portaria do TJ estadual ou do DFT, a falta de uma comprovação que o STJ entende que seria a prova da tempestividade recursal. Feriado nacional não precisa de prova. Agora, ato local precisa de prova. Qual é o problema aqui? Nós temos um confronto entre o 1032, parágrafo único, que diz que ele não pode não admitir sem me dar a oportunidade de corrigir o vício. Eu costumo sempre dizer, uma coisa é a intempestividade. Intempestividade é insanável. Outra coisa é a prova da tempestividade. Eu posso provar a tempestividade depois, ou não. Será que o STJ, percebendo, contando o prazo, percebendo que está fora do prazo, ele poderia não conhecer do meu recurso especial, ou do meu ARE, ou do meu ARESP, ARE STF, agrave em RE STF e ARESP STJ? Será que os tribunais poderiam não conhecer do meu recurso? Porque contaram o prazo e viram que eu não juntei na petição do recursal a portaria que comprovaria a tempestividade? Qual é o confronto? O 932, parágrafo único, que é o carro-chefe, entre aspas, da primazia de mérito e sede de recursos, e o 1003, parágrafo 3º, que diz que na data da interposição do recurso a parte tem que comprovar a tempestividade. Pois bem, apesar do meu entendimento pessoal de que o 932, parágrafo único, tem que prevalecer, o STJ tem seguidas vezes, quer dizer, desde 2017, eu separei um acórdão aqui de 2018, o acórdão no agravo interno no ARESP 1224952, 1224952, em que o STJ, ratificando outras decisões, como agravo interno no ARESP 957821, o agravo interno no RESP 1626179, o STJ vem então seguidas vezes se posicionando no seguinte sentido: que os precedentes do STJ demonstram que o feriado local tem que ser comprovado na data da interposição do recurso. Ou seja, em termos práticos, o STJ vem se posicionando no sentido de que o 1003, parágrafo 6º, e o 1029, parágrafo 3º, que permite a correção de vícios formais, esses dispositivos caminham no seguinte raciocínio, na seguinte consequência: se a parte não comprova a tempestividade do recurso, não comprova o feriado local na data da interposição, não pode ser sanado o vício e o recurso ele é intempestivo. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui o aspecto prático, né? Se nós temos em sede doutrinária, levantando a bandeira de que a primazia de mérito legitima a ideia de correção de vícios formais, o STJ tem interpretado que este vício não pode ser corrigido desde que, a partir do momento que a parte não comprova a tempestividade na data da interposição. Lembra que eu perguntei quais são os requisitos de admissibilidade sanáveis? Preparo é sanável, documento é sanável, violação reflexa e violação concreta a texto federal e Constituição também podem ser sanáveis, levando em conta o diálogo fungível entre RESP e RE, lá do 1032 e 1033, mas vem a história da intempestividade. A intempestividade é um fato, é insanável. Agora, a prova da tempestividade, quando se trata de feriado local,
o STJ vem interpretando, isso é importante para a nossa vida profissional, de que a prova dessa tempestividade deve ser feita na data da interposição do recurso, não aplicável o parágrafo único do 932, nem o 1029, parágrafo 3º. Interessante, independente da minha posição pessoal em sentido contrário a essa interpretação, levando em conta que a premissa do 932 também deve se aplicar, no meu modo de pensar, à intempestividade, o fato é que nós já temos alguns precedentes importantes do STJ que não admitem essa prova posterior. Existem outros precedentes que admitiam, né, a prova posterior, mas mais recentemente, essa decisão é de abril de 2018, essa última que eu mencionei para vocês, o STJ vem se posicionando de que a prova do feriado local deve ser feita na data da interposição do recurso. Ou seja, é um requisito de admissibilidade importante do ponto de vista prático dos recursos de especial / extraordinário, e o extraordinário no STF vai chegar no mesmo caminho, provavelmente, de que a parte tem que ter muito cuidado. Feriado local, portaria, ato municipal, ato estadual, distrital, comprovação na data da interposição, levando em conta a cautela que se deve ter em relação a esses precedentes que ainda legitimam o não conhecimento do recurso por vício de falta de prova de feriado local. Ok, meus amigos, estamos caminhando aí, o tempo está encerrando, então estamos caminhando para finalizar essa nossa conversa, né, sobre teoria geral dos recursos. Esse tema é extremamente importante, extremamente interessante, extremamente prático. Então a gente, em uma hora, apenas apresenta para vocês as principais indagações sobre esse grande tema. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês. Volto a dizer que é um prazer estar com vocês, estar nesse momento dialogando com vocês, a convite da nossa ENA, do nosso Conselho Federal da OAB. Deixo à disposição no meu Instagram, @professor Henrique Mouta. Mais uma vez falo que alguns assuntos tratados aqui têm um aprofundamento maior na minha página do academia.edu, já que eu tenho alguns textos publicados interessantes sobre o assunto, e também na página de internet, no site emporiododireito.com.br. Só tenho a agradecer e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tudo de bom, sejam felizes e até breve.